O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como o rei, que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros, que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar estes discursos, Jesus deixou a Galileia e veio para o território da Judeia, além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, conviver com pessoas santas, nós somos influenciados de maneira muito positiva e nós somos transformados, e aquilo gera em nós caráter, gera em nós entusiasmo, gera em nós um caminho certo. É o que aconteceu com Santa Dulce. Ela, desde criança, ela já tinha um grande desejo pela vida de oração. Com certeza aprendeu dos seus pais. É tanto que na vida religiosa você tem a opção de mudar o seu nome de batismo e colocar o nome de uma pessoa santa para você se espelhar a uma vida que você quer viver. E Santa Dulce, quando entrou, o nome dela era Maria Rita, o nome de batismo, mas quando virou religiosa, ela quis colocar o nome da sua mãe. Olha aí, a santa da vida dela era a sua mãe. Com certeza a mãe de Maria Rita, a Santa Dulce, teve grande influência sobre ela para que ela dizia: eu quero carregar esse nome. Isto é um exemplo para mim. E assim é conhecida por causa do nome da sua mãe. Esse é o primeiro aspecto de a pessoa que vai se formando santo, e a pessoa vai criando realmente ao longo da vida. Como Jesus, ele como homem, toda a sua parte humana ele recebeu da Virgem Maria e de seu pai adotivo São José. Por isso que ele foi um homem tão forte, tão preparado e venceu a vida. É influenciado, nós somos influenciados com a quem nós convivemos, com aqueles que nós estamos vivendo. E Santa Dulce então viveu, e ela desde cedo ela tinha esse desejo de cuidar daqueles que mais sofriam. Olha, gente, gostar de problema é coisa de santo mesmo. Então ela queria estar do lado daqueles que mais sofreram, daqueles que ninguém queria saber, que era privado. E são pessoas que dão problema. Pessoas desse tipo, elas não têm nada a dar. Elas são dependentes. Elas sempre precisam receber. Tem porque todo ser humano tem alguma coisa a dar. Mas ela sempre foi inclinada a fazer isso. E ela sentiu que era esse chamado que Deus tinha para ela nesta vida.
Todos nós somos chamados à santidade. É a vocação de todo batizado. O oposto de santidade não é pecador, porque pecadores somos todos. O oposto de santidade é fracasso. A pessoa que chegar ao final da vida e não chegar à santidade do seu estado de vida, daquilo que Deus chamou, essa pessoa fracassou na vida. Existem os fracassos da vida, mas esses fracassos pequenos, a pessoa pode fracassar no emprego, pode fracassar no casamento. Isso são fracassos naturais e a gente pode superar. Mas se o ser humano, ao longo da sua vida, não chegar à santidade, ele fracassou. Por isso que nós não podemos fracassar. Cada um tem que abraçar para chegar no final aquilo que fomos chamados, a santidade. E Deus chama cada um para, nessa terra, fazer algo específico. E Santa Dulce foi esse chamado para cuidar dos pobres. É tanto que ela começou a ser incompreendida por causa disso. Santo ninguém entende. Olha, gente, santo e louco, a gente só tem diferença pelos frutos que produz, mas ninguém sabe se é um louco, se é um santo. Nós estamos diante da pessoa. Então, geralmente, os santos são muito incompreendidos e perseguidos por causa disto, porque humanamente isso não é possível. E ela foi muito perseguida, até pela época, pelo arcebispo da época, que não entendia. Ela quase foi expulsa do convento, porque às vezes ela, na sua vida de oração, ela sabia que tinha alguém sofrendo, alguém jogado, ela saía de noite, não podia sair do convento de noite. Então pensava que ela estava fugindo, quase foi expulsa do convento por amor àquelas pessoas. É a vida de um santo, de uma santa. Outra coisa que essa santa nos ensina para nós é nunca desistir, nunca desista, nunca pare, seja firme naquilo que Deus pede a você. É fácil, nunca vai ser para ninguém. Então ela nunca desistiu, mesmo diante das incompreensões, das perseguições, ela tinha aquele propósito e Deus foi conduzindo ela a fazer isso. E aí começa também com aquilo que você tem, porque tem gente que diz assim: ah, padre, se eu tivesse muito dinheiro eu ajudava os pobres. Nunca vai ajudar. Começa, se tem 1 centavo, dá 1 centavo, não espera ter muito. Ela começou num galinheiro, começou a acolher pessoas de rua num galinheiro. Era o que tinha, era o espaço que tinha. Deus quer que a gente comece, porque depois Ele vai relevar aquela obra a termo. Mas se a gente ficar só no nosso ideal, sentado no sofá, esperando criar aquilo, nunca vai acontecer. Comece concretamente. A vida de santidade é algo concreto, não é algo imaginário. É agora, se faz agora, se pratica agora. Não fique esperando. É assim como Deus pediu a São Francisco: reconstrói a minha igreja. Aí tinha assim uma capela toda quebrada. Eles deve ser essa igreja que Deus está pedindo. Começou a construir a igreja, mas não era essa igreja, era no sentido maior. Mas ele começou já concretamente. Então, naquilo que você é chamado, seja firme, não desista, persista, que Deus vai te levar à santidade nisto. Naquilo que Deus pede para você. A Virgem Maria pediu para ser a mãe do Senhor. Ela não fez outra coisa, Nossa Senhora. Ela foi a mãe do Senhor. Deus não pede muitas coisas a nós, mas Ele quer que a gente seja pleno, intenso naquilo que Ele nos confiou. Se é um pai, seja um grande pai. Uma mãe, um profissional, seja intenso, profundo naquilo. Você vai ver que Deus nunca vai pedir muitas coisas, mas Ele quer que a gente seja bom e pleno naquilo que Ele pede a cada um de nós. Assim foi Santa Dulce. Ela viveu plenamente e não desistiu. E outra coisa que ela passou muito foi justamente diante de perseguição, incompreensão, o ser humano é machucado. Aí entra o perdão, como acabamos de ouvir no Evangelho. Aqui está, meus amados irmãos, o maior bloqueio para uma oração não ser ouvida é a falta de perdão. Porque Jesus disse: se não perdoardes de todo o coração, vosso Pai do céu não perdoará. No outro sentido, se a gente não perdoar, essa oração não terá eficácia diante de Deus. Evangelho de São Marcos, capítulo 11, versículo 25, Jesus pediu só uma coisa quando a gente for orar. Ele disse assim: quando vos puser de pé para orar, Ele disse: perdoai se tiver de algum ressentimento contra alguém.
ser humano não tem como entrar em comunhão com Deus fora do amor. Tem pessoas que, padre, mas eu vivo tudo corretamente, eu vivo os 10 mandamentos, eu vivo plenamente todos os mandamentos. Pode ir atrás se não está mais pleno, porque tem alguma coisa que precisa perdoar. O perdão é a chave da cura de muitos males. O perdão, ele salva muitas coisas, ele reconstrói tudo. Muitos lares são destruídos, não por problema, nem por pecado, por falta de perdão. A falta de perdão, ele gera um dano muito grande na saúde, nos relacionamentos, em tudo. E Jesus está pedindo que a gente faça o quê? Assim como ele perdoa a nossa dívida, que a gente também seja misericordioso e perdoe. Como Santa Dulce, ela teve que perdoar a sua superiora, teve que perdoar os homens da igreja. Quantos não essa mulher recebeu? Quantas incompreensões, quanto julgamento ela não passou? Ela teve que perdoar. O perdão, ele nos traz a paz. É o fruto do perdão, é a paz. Não é fácil, porque o perdão exige 4 etapas. O perdão, você tem que ser perdoado por Deus. E tem a parte humana, você também precisa se perdoar. Tem gente que não se perdoa, se martiriza. Ela tem que se perdoar. Ela tem que perdoar as pessoas que ofenderam e pedir perdão a Deus às pessoas que você possa ter ofendido. Isso é perdão. Se a pessoa conseguir fazer isso aqui, essa pessoa entrará no estado de paz na alma. Receber o perdão, se perdoar, perdoar quem nos ofendeu e pedir perdão a Deus às pessoas que a gente possa ter ofendido. Aí você viverá em paz. Minha pequena experiência é toda vez que eu vou perdendo a paz, eu sei que eu estou magoado com alguém. Alguém me feriu, eu não consegui ainda limpar o coração. É incrível como isso rouba de nós. Quer ver um exemplo? Se cair um fio de cabelo no seu olho, a sua visão está perfeita, mas aquilo começa a embaçar, você fica todo confuso, já não vê direito, porque um pequeno fio de cabelo perturbou toda a tua visão. Um pequeno ressentimento, uma mágoa, ele perturba toda a nossa alma de sentir a presença do Espírito Santo, de sentir a voz de Deus na alma, de sentir a alegria de ser de Deus. São essas coisas, e é preciso a gente tirar do coração. É fácil? Não é. Tem coisas que a gente consegue rapidinho, mas tem coisa que leva mais tempo. Eu aprendi com a senhora uma oração, desde o seminário ela ensinava a gente. Ela ensinava assim, para você não esquecer, se você quer andar bem nessa terra, você tem que andar com os 2 pés. Ela diz assim, com o pé você diz assim, eu amo e perdoo, eu perdoo e amo. Ela diz, somente assim a gente vai caminhar bem nessa terra. E ela diz, se alguém te ofendeu, comece a dizer, eu amo e perdoo, eu perdoo e amo. Tem pessoas que você começa a repetir isso, depois de 50 vezes você já perdoou. Mas tem meus amados irmãos, que leva uns 3 meses, mas não desista que você consegue, porque a gente é ferido, não tem como não ser ferido nessa terra, é impossível, mas existe o remédio, e o único remédio para este mal se chama perdão, é o caminho do amor. Depois daqui, só existe outro nível mais elevado de amar uma pessoa, é entregar a vida. Por isso, vamos seguir o exemplo da nossa Santa Dulce, que soube também perdoar aqueles que não compreenderam, perseguiram, e hoje nós estamos celebrando Santa Dulce, porque ela viveu nessa terra aquilo que Deus pediu a ela, e sobretudo o amor. E o amor, muitas vezes, é perdoar. Perdoe. Vamos pedir ao Senhor nesta missa esta graça de limpar o nosso coração. Talvez seja até os políticos, precisa eles também, todos, machucamos com tudo. É incrível como nós somos. E o povo brasileiro, sobretudo nós brasileiros, nós somos um povo emotivo. É uma graça. O povo emotivo é alegre, é fervoroso, só que tem uma fraqueza, se machuca mais rápido. Então nós precisamos mais do que nunca de perdão do que outros povos, por causa da nossa parte emotiva elevada. Então não guarde, tire do coração, que você vai ver que na tua alma habita uma graça especial, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.